Olá, meu povo, como vai? Seja bem-vindo ao canal Economista do Povo. Hoje eu vou falar sobre fundos de investimentos. Quando eu era criança, morava na cidade de Maranguape, 7, 8 anos, a gente chegava da escola, eu e meus amigos, e íamos para um campinho de futebol jogar, né? Ali junta a galera e começa a jogar futebol, se diverte a tarde toda, depois ia para casa para fazer as lições. O que tem isso a ver com fundo de investimento? Você vai ver logo em seguida, e antes eu gostaria que você desse um like neste vídeo, vai ser maravilhoso, e também você se inscrevesse no nosso canal caso não seja inscrito ainda. E melhor ainda, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, porque nós já estamos começando aqui a entrar em assuntos um pouquinho mais técnicos, mas nós temos muitos vídeos interessantes que nós damos toda a base para as pessoas simples que não tiveram oportunidade de aprender sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, elas possam acompanhar essa nossa jornada de virar o jogo financeiro na nossa vida. Dessa forma que nós acreditamos que vamos transformar o país. Muito bem, belo dia nós chegamos para jogar e o campinho, que era um terreno meio que deixado de lado, estava fechado, e lá no portão estava um proprietário, se apresentou com o Raimundo, o pastor Raimundo. Ele falou o seguinte: olha, aqui ninguém vai mais jogar porque tá muita bagunça, eu mandei cercar e ninguém joga mais. Ficamos muito tristes, sentamos ali, nos reunimos para conversar um pouco sobre esse desafio enorme, e ele foi embora. Nós decidimos que iríamos falar com ele e fui correndo até a casa dele, representando o grupo. Cheguei lá, sentei e falei: olha, pastor Raimundo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o campo e vamos pagar um aluguel por semana. Pode ser? Pode ser. É bem interessante. Tá bom, e quanto que vocês vão pagar? Olha, nós vamos pagar R$5, moeda de hoje, né? R$5 por semana. O que você acha? Bom, isso dá R$20 por mês. Interessante, é melhor do que nada. Pelo menos vai dar para manter aí o terreno em ordem. Mas quem é o responsável? Eu vou me responsabilizar. Chamei os meus amigos, sentamos, nos reunimos e falamos: nós vamos pagar R$5 por semana. Mas cadê o dinheiro? Nós vamos arrecadar esse dinheiro, vamos convidar nossos amigos. Saímos batendo na porta de todo mundo: vamos jogar, nós conseguimos o campo. Ah, que bom, vamos lá. Olha, nós vamos ter que pagar R$5 por semana. Vou falar com meu pai e com a minha mãe. Aí um trouxe R$1, outro trouxe 50 centavos, outro trouxe R$2. Nós juntamos aquele dinheiro, corremos até a casa dele, fizemos o pagamento desta semana e começamos a jogar bola ali todos os dias, pagando esse valor, R$5 por semana. Não demorou muito, as outras crianças começaram a chegar, tinha alguém no portão que falava: não, aqui agora para jogar tem que pagar, você vai pagar R$1 por semana. E nós juntamos esse dinheiro todo e formamos ali um fundo, e cada pessoa que participava desse fundo, que queria ter cotas desse fundo, essa pessoa receberia os valores dos aluguéis que sobravam, valorizando as suas cotas. Então, por exemplo, uma pessoa entrou com R$1 e a gente alugou naquela semana ou naquele mês, e de repente sobrou, fizemos uma análise, sobrou um dinheiro de caixa, nós pegamos 50 centavos e entregamos para cada cota de R$1. Então, teve uma valorização nesse período de 50%. Não demorou muito, nós sentamos e pensamos: o que nós vamos fazer com esse dinheiro que está sobrando? Vamos distribuir para todos os cotistas em forma de acrescentar o valor da sua cota. E quando eles quiserem pedir esse dinheiro de volta, a gente devolve e não tem problema. Vamos manter aqui um fundo no caixa, dinheiro em caixa, para quando essas pessoas quiserem ir embora, a gente devolve, não tem problema. Não demorou muito, o campinho ficou cheio, o dinheiro começou a surgir de uma maneira bastante abundante, e aí surgiu o nosso primeiro fundo de investimentos de que eu tenho notícia. Havia um gestor, que era eu, que fazia as negociações, as aquisições, a conversa com o proprietário do campo de futebol. Havia um tesoureiro, que era alguém que recebia, fazia a contabilidade ali do dinheiro e distribuía para as cotas, valorização das cotas dos participantes. E havia também um administrador que pensava no modo geral e acompanhava os livros e pensava em tudo isso. O fundo de investimento que nós temos no mercado hoje, eles funcionam desta forma: um grupo de pessoas se reúne, cada um adquire de acordo com as suas possibilidades e também de acordo com a determinação de valores mínimos do fundo, elas adquirem as cotas do fundo, e o fundo vai
para o mercado negociar e fazer os investimentos. Investe no quê? Bom, aí começa a ficar interessante, porque nós temos fundos de diversas naturezas. Nós temos um fundo, por exemplo, que é um fundo de renda fixa. Esse fundo de renda fixa, ele tem que fazer uma aplicação desse dinheiro dos cotistas essencialmente em títulos de renda fixa. Por exemplo, ele vai e adquire o Tesouro Direto lá, ele vai adquirir títulos do governo federal. E títulos públicos, exatamente isso. E é um título de renda fixa, remunera a inflação mais alguma coisinha, eles têm esse compromisso desse fundo para adquirir esses ativos. Tem um fundo de ações. O que esse fundo de ações vai fazer? Ele vai até o mercado adquirir ações na Bolsa de Valores, etc. E ele traz essas ações para a sua gestão, ele mantém isso sob custódia, né? Faz esse meio de campo com a Bolsa de Valores, a B3, e ele acompanha as valorizações ou desvalorizações. Tudo isso é feito pelo gestor, pelo administrador do fundo. Aí tem fundos multimercados, que na verdade é um saco de gato. Ali dentro entra tudo quanto é coisa. Pode colocar até o dinheiro da sogra ali, que não tem problema. De repente surgiram outros fundos. Aí apareceu o fundo cambial, que ele investe em ativos vinculados a moedas estrangeiras. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser o iene japonês, pode ser algumas coisas. E também outros fundos foram aparecendo, como por exemplo fundos de crédito privado. São empresas que possuem créditos, são proprietárias de créditos porque fizeram ali seus empréstimos, ou mesmo debêntures de empresas. Temos também fundos de debêntures incentivadas pelo governo, e por falar em governo, chegou um determinado momento que o governo percebeu que essa movimentação financeira estava muito interessante, então deixa eu tirar dinheiro dessas operações aqui, porque o governo adora dinheiro, ainda mais quando ele percebe gente mexendo, ganhando alguma coisa, ele vai lá e faz aquilo que nós chamamos de tributação. Todos os fundos têm uma certa tributação, exceto fundos imobiliários, no que diz respeito aos dividendos, eles não pagam imposto de renda quando recebem os dividendos. A gente recomenda que quem aplica nesses fundos faça um reinvestimento desses dividendos para que possa crescer o seu patrimônio. Mas tem todos os outros fundos, fundos DI, fundos de renda fixa, aqueles mais tradicionais, eles geralmente têm uma tributação que é imposta pelo governo federal. No caso do fundo de ações, ele vai pagar 15% sobre o retorno de investimento, né, sobre aquilo que ele recebe no final, quando ele faz o resgate. Outros fundos de renda fixa, fundos mais utilizados no dia a dia, os fundos mais simples, eles pagam imposto semestralmente, no último dia útil de maio e de novembro, e esse imposto ele é uma antecipação daquilo que nós pagaríamos no fundo. No final, quando a gente fosse resgatar as nossas cotas, nós pagaríamos lá, o governo faz o quê? Ele antecipa esse imposto, parte dele é antecipada. Isso aí é feito um desconto das cotas, e o nome técnico para isso é Come Cotas. Por isso que é muito interessante você levar em consideração os custos que incidem sobre os fundos de investimento. Por exemplo, quais são os custos? Taxa de administração, porque afinal, quando nós éramos crianças, nós fazíamos tudo ali de graça, era brincadeira, não íamos cobrar. Eu chegava da escola, ficava contabilizando tudo aquilo, vendo quando era que estava o dinheiro, o caixa, ninguém cobrava nada. Mas hoje são profissionais do mercado financeiro, muito bem formados, e eles precisam ser remunerados. Então tem taxa de administração e tem também taxa de performance. É um valor assim, quando o fundo consegue remunerar o seu patrimônio acima do benchmark, ou seja, daquilo que é determinado pelo seu estatuto, que é divulgado através da sua lâmina e tal, ele recebe um bônus, né? Que é essa taxa de performance, e geralmente fica ali em torno de 20%, mas pode variar um pouquinho. A taxa de administração, ela também tem uma variação, tem de 0,5% até 4% ao ano, né? Você imagina, isso aí acaba com a remuneração dos fundos de investimento. Por isso é bom a gente ficar atento e avaliar esses custos para ver se vale a pena, porque às vezes a gente coloca dinheiro lá no fundo de investimento e está perdendo, tá ok?
Nos próximos vídeos, nós vamos continuar agora a nossa série de fundos de investimento. Eu vou falar um a um. O que é um fundo de investimento em renda fixa, o que é o fundo DI, o que é o fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial, fundo de ações. Nós vamos tratar um a um para que você possa decidir o que é melhor para você naquele momento que você tomar ciência. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, isso nos ajuda bastante a fazer com que o YouTube perceba que é um conteúdo relevante para as pessoas. Beijão, cuide de você, tchau, tchau!